Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 8, nos versos 5 e 6, está escrito: o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há tempo e juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas versões trazem as expressões a tempo e modo. Traduzindo para o português de hoje, o coração do sábio discerne em que tempo as coisas devem ser feitas e o modo de fazer essas coisas. O sábio sabe também que deve fazer isso porque todo propósito obedece essa mesma regra. Para todo propósito, há um tempo certo para fazer e há um jeito certo de fazer. A Bíblia nos ensina de uma maneira muito simples que a gente precisa fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo e com a motivação certa. A gente precisa se pautar pelo propósito de Deus nas nossas vidas e discernir, a partir do propósito de Deus, o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer e quando a gente deve fazer. Isso para o coração do sábio. O tolo despreza essa palavra. Ele vai fazer o que ele quer fazer, quando ele quiser fazer, do jeito que ele quiser fazer, sem passar a sua motivação pelo crivo de Deus. Porque o tolo não quer nem saber qual é a opinião de Deus para as coisas. Mas o sábio se sujeita, se submete àquilo que Deus tem para a vida dele. E sabe que a vontade de Deus é infinitamente melhor para o ser humano do que a própria vontade do ser humano. O sábio discerne isso e aí acaba ajustando a sua vida para fazer o que é certo, do jeito certo, no tempo certo e com a motivação certa. A Bíblia fala também que a gente não sabe orar como convém, então pouco temos sabedoria, mas que nós podemos pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos ajude a discernir isso. Qual é o propósito? O que nós precisamos fazer? Quando isso deve ser feito e de que maneira nós devemos fazer isso acontecer? Até a hipocrisia que muitas vezes reina no nosso meio pode ser desmascarada, aniquilada, quando a gente passa a vontade humana pela peneira da vontade de Deus. Aí aquilo que o joio é separado do trigo muito facilmente. A gente desmascara as nossas vontades humanas quando a gente sujeita elas aos critérios de Deus. Mas não é só o fato da gente evitar de fazer as tolices que são peculiares às crianças. E a Bíblia fala que a tolice é uma coisa da infância. Quando a gente é imaturo, a gente faz coisas da imaturidade. Mas também a Bíblia nos ensina que nós não nascemos para sermos crianças espirituais para sempre. Nós precisamos crescer até alcançar a verdadeira estatura de Cristo. Nós temos ao nosso lado o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Deus já escolheu nos abençoar e está muito interessado em nos dar da sabedoria dele, para que a gente viva uma vida vitoriosa, uma vida de propósito aqui na terra. E em Cristo toda essa obra foi consumada. A cruz é a maior prova, a maior declaração de amor que qualquer um de nós poderia ter recebido. Nosso nome foi escrito no livro da vida, a eternidade já começou a contar já. Nós podemos ter uma vida de vitória aqui na terra se nós conhecermos a palavra, meditarmos na palavra, entendermos a palavra e colocarmos a palavra em prática. A prática de hoje seria essa: pedir a direção de Deus para que os nossos olhos vejam claramente o propósito e que através da sabedoria dele a gente possa discernir o jeito certo de fazer, o tempo certo de fazer, mantendo o nosso coração com a retidão, com a motivação certa para fazer sobre essa palavra que eu oro, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que a dureza do nosso coração muitas vezes nos afasta da excelência do Teu propósito, mas nós te pedimos também, Pai, fique à vontade para circuncidar o nosso coração e, se for preciso, arrancar o coração de pedra e nos dar um coração novo, Pai, um coração de carne. Nós te pedimos também, Pai, liga o nosso coração ao temor do Teu nome, enche ele, Senhor Deus, com a sabedoria que vem de Ti, para que o nosso coração possa discernir o tempo e o modo de fazer todas as coisas,
porque nós queremos sim, Pai, viver o Teu propósito aqui na terra, o que para nós é impossível, mas para o Senhor não é. Então nós te pedimos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, transgressões e iniquidades, perdoa, Pai, toda a insistente desobediência, toda a idolatria e feitiçaria que o nosso jeito de viver acaba criando nas nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, lava-nos no sangue de Jesus, endireita o nosso coração, Pai, e manifesta o Teu poder na nossa fraqueza, para que todos aqueles que creem no Senhor possam viver verdadeiramente, em vitória, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Todos aqueles que creem e todas as nossas famílias. Em o nome de Jesus. Amém.